Clécia Tavares, advogado agravado. Como é? Processo de número 021-9400-39/2021. 29ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Desembargador Marcos William, como a advogada não compareceu, aí vai ter a leitura da ementa, não é isso? Porque... Qual é? Só o processo? 192. Tem? 192. 192, só um segundo. Posso... 192. Pronto. Pois não, senhora presidente, vou ler só a parte da ementa, a parte negritada. Direito consumidor e civil, agravo interno em apelação civil, plano de saúde, negativa de cobertura, tratamento emergencial, abusividade da cláusula de carência, limitação temporal de internação, impossibilidade, dano moral configurado, recurso desprovido. É como voto, senhor presidente. O desembargador Paulo de Tarso para o voto. Acompanho o eminente relator, senhora presidente. O desembargador Lucídio Queiroz para o voto. Também, excelência, acompanho o relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Doutora Larissa Pérez Leal Ribeiro se encontra, advogada agravante. Vigésima nona Vara de Família, relator do desembargador Max William, processo número 063, 363, 88, 2022. Agravo interno civil. Isso. Então, ao desembargador Max Filho como relator para proferir o voto. Pois não, obrigado, senhora presidente. Vou ler então a ementa. Direito civil e processual civil, agravo interno, ação de execução de alimentos, acordo homologado judicialmente, termo inicial dos alimentos, data da citação, ausência de renúncia expressa aos alimentos pretéritos, aplicação do artigo 13, parágrafo 2º da Lei 5.478 de 68, precedentes do STJ, procedência do recurso. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Acompanho o relator, senhora presidente. Ao desembargador Lucídio Queiroz para o voto. Com o relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Nosso pronto. 86. 86. Eu achei isso primeiro. Advogada Alexandre Alves Della Coleta. Processo 063-794-124-2022. Agravo de instrumento, 6ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Minha relatoria. O advogado se encontra. Direito processual civil, agravo de instrumento, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferimento de arresto cautelar, suspensão da execução, decisão parcialmente reformada, agravo de instrumento conhecido parcialmente provido,
agravo interno prejudicado. Ao desembargador Marcos William para proferir o voto. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Ao desembargador Paulo Tassi para o voto. De acordo com Vossa Excelência, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento a agravo interno prejudicado. Número de ordem 92, minha relatoria, advogado agravado Sérgio Quezado Gugel e Silva, agravo de instrumento 062 676 747 2024, primeira vara civil da comarca de Crato. Pronto. Boa tarde, Excelência. Estou presente. Estou ouvindo. Dispensa a leitura do relatório, doutor? Sim, Excelência. 15 minutos. Eu agradeço. Obrigado. Serei muito objetivo para não tomar muito tempo de Vossas Excelências. Saúdo aqui os eminentes julgadores, o que faço na pessoa da presidência. O juiz Acol, de maneira acertada e respaldada na legislação vigente, determinou a exclusão do engenheiro, que ora representa como agravado, o senhor Tarcísio Gomes da Silva Júnior, do polo passivo dessa demanda, uma vez que não existia nexo de causalidade entre a sua atuação como um profissional autônomo e os supostos vícios alegados pela parte autora do processo de origem, que aqui figuram como recorrentes. Eu gostaria de salientar que o contrato de prestação de serviço firmado entre essas recorrentes e a construtora e empreendimento São Bento, que é uma corré no processo de origem, faz com que a responsabilidade pela execução da obra recaia sobre a pessoa jurídica contratada e não sobre os seus sócios ou engenheiros contratados. O senhor Tarcísio Gomes, ora recorrido, atuou na qualidade de profissional contratado designado pela empresa. É fundamental destacar que não há prova concreta de erro no projeto que possa ser imputado ao senhor Tarcísio. Os laudos apresentados de forma pelas partes, laudos particulares, nos autos, indicam falhas na execução da obra, a cargo exclusivo da construtora, teoricamente, e não do engenheiro projetista. A legislação e a jurisprudência são cristalinos ao delimitar a responsabilidade de cada parte envolvida em um empreendimento construtivo, de modo que não pode o engenheiro projetista ser responsabilizado por falhas construtivas cuja materialização decorreu, teoricamente, supostamente, de acordo com a alegação da parte autora, por erros na execução desse projeto. A execução da obra esteve a cargo exclusivo da construtora, que também abraça a responsabilidade dos atos eventualmente praticados pelos seus prepostos e por aqueles que contratam para desempenhar alguma função relacionada ao contrato. Ressalta-se que a exclusão do recorrido do polo passivo da demanda encontra amparo na jurisprudência pátria, e aqui trouxemos nas nossas contrarrazões ao agravo uma série de emendas que esboçam a falta de plausibilidade nesse agravo de instrumento que foi proposto e afastam a responsabilização desses profissionais liberais da engenharia em situações semelhantes, não podendo ser presumida a responsabilidade pelo só fato de constar como um responsável técnico. Com base nessas alegações, e aqui primando pela objetividade, que resta evidente que essa decisão recorrida foi proferida com acerto, motivada na legislação vigente e de acordo com a jurisprudência pátria, e motivo pelo qual pugnamos pela manutenção dessa decisão, afastando qualquer pretensão das recorrentes em reincluir o engenheiro senhor Tarcísio, ora agravado, no polo passivo da ação de origem. Eu agradeço aqui a atenção de Vossas Excelências, renovo os votos para um bom julgamento. Parabéns. Terminou, foi? Isso, Excelência. Porque pensei que fosse continuar. Parabéns, doutor, pela explanação. Foi breve, mas resolveu tudo. Faça a leitura da emenda. Direito processual civil, agravo de instrumento, legitimidade passiva do engenheiro responsável técnico pela obra, reforma da decisão, agravo de instrumento conhecido e provido. O advogado vai ter acesso ao voto e os argumentos estão inseridos no meu voto. E vamos
passar agora o colhimento dos votos. Deixa eu só... Ao desembargador Marcos Filho para proferir o voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Tá, obrigado. Bom dia. Doutor Marlon Adriano da Silva, advogado apelante, se encontra? Sim, Excelência. 85. Número de ordem 85. Processo 014-118-384-2018. Terceira Vara Civil da Comarca de Fortaleza. De minha relatoria. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Sim, Excelência. 15 minutos para a sustentação. Perfeito. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssima senhora Procurador de Justiça, defensor público, colegas advogados, servidores, minhas cordiais saudações e votos de um ótimo dia de trabalho. Excelência, o caso é simples, não demanda maiores digressões, trata-se de uma ação ao fundamento de cobrança indevida, em razão de má prestação de serviço, em que a sentença julgou parcialmente procedente para fins de declarar a inexigibilidade da multa cobrada e o cancelamento do contrato. Ocorre, Excelência, que da análise dos autos, observa-se que inexiste qualquer demonstração, qualquer prova por parte do autor a respeito da alegada má prestação do serviço. Não se ouvida aqui a respeito da relação de consumo, não se ouvida a respeito da inversão do ônus da prova. No entanto, é consabido, dentro do mundo jurídico, que isso não autoriza o consumidor a litigar sem o mínimo de prova, sem qualquer prova indiciária a respeito dos direitos alegados. O autor colaciona e-mails com a sua inicial que nada evidenciam acerca desta alegada má prestação de serviço. Por sua vez, em contestação, a demonstração que, na localidade em que contratado tais, há perfeito sinal, há um amplo sinal que pode ser utilizado, não há nenhuma intercorrência, não houve nenhuma intercorrência a respeito do serviço, não foi nada identificado, não há nenhuma reclamação identificada por parte do consumidor também a respeito disso. Então, não haveria que se falar por cancelamento do contrato por culpa da operadora de telefonia que não tenha prestado adequadamente os serviços contratados. Havendo no contrato, portanto, uma cláusula de fidelidade, e não tendo o consumidor cumprindo esse prazo, devida então à cobrança da multa, caso haja a resolução do contrato que se pleiteia na inicial. Com base nisso, então, se busca o provimento do recurso para fins de reformar a sentença e julgar improcedente a ação. Agradeço. Parabéns, doutor, pela sua explanação. Como relator, eu quero dizer que é um processo simples, foi analisado, então vai haver a necessidade do processo retornar ao juiz de origem. Vou passar a leitura da ementa. Processo civil, apelação civil, ação ordinária de resolução contratual, combinado com o pedido de tutela de urgência e restituição de valores, questão de ordem instalada de ofício, embargo de declaração oposta após a sentença e não analisados no primeiro grau, negativa de prestação jurisdicional, apelo prejudicado, necessidade de retorno dos autos à origem para a devida análise dos aclaratórios, sob pena de supressão de instância. É como eu voto. Passo a palavra ao desembargador Maxim para proferir o voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para proferir o voto. Também acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, entendeu pela prejudicialidade do recurso, retorno à origem dos autos.
Vamos, próximo. Número de ordem 66. Doutor Daniel Fabrício Davi Ferreira de Figueiredo. Ele se encontra. Apelação civil, 15ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, processo 054-857-095-2012. De minha relatoria. O advogado se encontra. 66. 66, 66. Da mesma forma, o recurso, o processo vai voltar ao primeiro grau. Ementa, direito processual civil, apelação civil, ação declaratória de rescisão contratual, embargo de declaração, acolhidos com efeito modificativo, ausência de intimação da parte contrária, violação ao contraditório e a ampla defesa, nulidade da sentença declarada de ofício, retorno dos autos à origem, mérito da apelação prejudicado. O mérito foi prejudicado, então vamos passar para o próximo. Acolher o voto, senhora presidente? Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Proclamação. Resultado. A Câmara por unanimidade entendeu pela prejudicialidade do recurso. Nulidade da sentença de ofício e todos os autos à origem. Não estava gravado. A proclamação do voto. A Câmara por unanimidade. Então, eu vou chamar. Eu vou voltar. Pergunta, então, ao desembargador Maxime para proferir o voto. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para proferir o voto. Eu acompanho Vossa Excelência, mas só com aquela preocupação para evitar qualquer nulidade, porque no momento que a senhora chamou o processo para ser julgado, a senhora estava com o microfone desligado, pode ser que ele lá ele estava, não tenha ouvido, porque o doutor Daniel Fabrício, ele não está, né? Então, ótimo. Então, acompanho Vossa Excelência. Foi, eu perguntei, esperei, não compareceu, não. Foi. Eu perguntei, isso é para ter nulidade. A Câmara, por unanimidade, entendeu pela prejudicialidade do recurso, nulidade da sentença de ofício, retorno dos autos à origem. Você viu aí? É um caso. Seis, faltam 6. Pronto, nesse processo, o microfone estava desligado, mas eu confirmei aqui com a secretária e o advogado não compareceu. Então, fica retificada aí a votação. E tenho como válida. O próximo número de ordem é 3. Processo 020-356-116-2023. Primeira Vara Civil da Comarca de Acopiara. O relator, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. O advogado Pedro Henrique Muti, do apelado. Tá, então, aqui, coloca aqui para mim. Pois não, presidente.
Falta só... Não, o advogado está aqui. Ó. Sim, excelência, boa tarde. Estou presente. Certo. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Sim, excelência, perfeitamente. 15 minutos para a sustentação. Muito obrigado, doutora Cleide. Inicialmente, excelência, eu gostaria de saudar essa parte da Câmara Recursal, o professor do gabinete relator, doutor Raimundo Nonato, os novos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e os demais que nos assistem. No caso de Epígrafe, representa o banco apelado. Excelências, o caso de discussão, ligado em torno da alegação da parte autora apelante ter sofrido prejuízos em decorrência da cobrança de empréstimo consignado, cobrado e seu benefício previdenciário, que afirma desconhecer, pelo que propôs a perante ação judicial, objetivando condenação do banco apelado a pagamento e indenização a títulos morais e materiais, além da declaração de inexistência do contrato discutido nesses autos. A posição do feito, analisando o caso, excelências, com a prudência costumeira, o primeiro juiz do ACOR proferiu sentença de mérito, julgando improcedente a ação, considerar a regularidade da contratação, visto que o banco apelado ele apresentou diversos documentos comprobatórios que atestaram a referida contratação. Inicialmente, excelências, a fim de evitar que Vossa Excelência seja levada a erro pela alegação genérica da parte autora apelante, o banco apelado vem informar que o número da ADE, que é contestado pela parte autora, ele trata-se de uma identificação administrativa, e não o número do contrato firmado entre as partes, não sendo cabível a alegação da parte autora apelante de que for apresentado nesses autos um contrato distinto, bastando observar os demais dados contratuais trazidos a esses autos. No caso da recomenda, a excelência restou amplamente demonstrada a nítida intenção da parte autora em formalizar o contrato de empréstimo objeto da presente demanda, com a sua assinatura digital constante no contrato, conforme o instrumento contratual devidamente acostado a esses autos. Ademais, vale salientar que o valor contratado ele foi disponibilizado em favor da parte autora, mediante depósito bancário, uma conta de sua titularidade, conforme comprovante devidamente correlacionados a esses autos. Vale dizer, excelências, que para realizar a contratação, a parte autora ela recebeu um link via SMS ou WhatsApp para iniciar o processo de formalização digital da contratação do referido empréstimo. Ao clicar nesse link, ela teve acesso às recomendações iniciais para a contratação e ainda recebeu um token de 4 dígitos para confirmar a sua titularidade. Ultrapassada essa primeira fase, a parte autora ela permitiu que fosse ativada a geolocalização do seu aparelho e, na sequência, deu aceite nas condições gerais da proposta do crédito consignado. Ainda, excelência da parte autora, ela tirou a selfie de sua imagem e fotos dos seus documentos de identificação anexados no processo de formalização da contratação. Dessa forma, restou evidente o lastro contratual jornal desses autos, bastando que seja consultada a trilha digital que for ajuntada, que fica registrado todas as etapas da formalização do contrato, constando data e hora que a parte autora ela acessou o link para o início da contratação, validou o token, permitiu a captura da sua geolocalização, aceitou as condições do crédito, tirou a selfie, enviou fotos dos documentos de identificação e, por fim, confirmou a sua contratação, exalando assim a ciência de todos os seus termos. Ainda, cumpre dizer que a assinatura ela foi feita de forma eletrônica, de forma devida, pela BRY Tecnologia, e com isso concluiu-se a contratação digital. Ademais, para finalizar, a excelência do banco apelado, ele procedeu com a análise comparativa das fotos retiradas pelo cliente e da foto constante no documento pessoal apresentado por ele, atestando ser a foto condizente com a idade declarada pela parte autora apelante, por meio de reconhecimento de face, de vida, assegurando que as fotos retiradas não se tratam de outra foto, e nem foi feito o download de uma foto de internet ou qualquer outra foto aleatória, por exemplo, mas apenas da câmera do celular ou do tablet que estava sendo utilizado para realizar a contratação. Então, a excelência do exposto, o banco vem a essa tribuna, requerer o não provimento do recurso da parte autora, requerendo a manutenção integral da sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. A decisão dos novos jogadores é o que se requer, excelência. Muito obrigado. Terminou, doutor.
Sim, Excelência, perfeitamente. Certo, tá. Parabéns, doutor, pela sua explanação. Passa a palavra ao desembargador Raimundo Nonato como relator para proferir o voto. Embargador, esse é o processo de número 3 da pauta, não é? Correto. Exatamente, de número 3. O advogado fala pela parte apelante, né? Apelado, Excelência. Sou o banco, apelado. Apelada. É parte apelada, né? Sim, confirmo. Eu acho que nós passamos batido aqui. Não havia nem necessidade da sustentação, porque o recurso está sendo conhecido e desprovido. A decisão será mantida se os demais colegas aceitarem. No caso aqui, o apelante é José Paulo Almeida Neto e o apelado é o Banco Itaú Consignado, não é isso? Certo. E a ementa vai, só pela ementa que o doutor Direito Processual Civil e do Consumidor, apelação civil, empréstimo consignado, contratação por meio de biometria facial, validade, prova da contratação e do depósito em conta de titularidade da parte autora, ausência de falha na prestação de serviço, recurso conhecido e não provido. Esse é meu voto, senhora presidente. Sentença mantida. Certo. Também como votante, ratifico o voto provisório e acompanho o relator. Ao desembargador Max William para proferir o voto. Acompanho o eminente relator, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigado, Excelência. Boa tarde. Eita, faltam 5. Passou esse batido. O advogado Leandro Teixeira Gomes se encontra. Número de ordem 272. Presente, Excelência. Relator Francisco Lucídio Queiroz Júnior. Processo número 005082977/2020. Primeira Vara Civil da Comarca de Quixadá. Dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. 15 minutos para a sustentação. Excelência, porque aqui no roteiro eu não sei quem é que ele está representando. Pronto. Leandro, você está representando quem, doutor Leandro? O apelante, a dona Maria do Carmo Batista. Não tem, realmente. Representando o apelante. Pronto, doutor, pode iniciar. Ok, Excelência, muito obrigado. Iniciando aqui a tarde, né? Uma boa tarde a todos. Qual cumprimento a todos e a todas aqui presentes na pessoa do eminente relator, doutor Francisco Lucídio. Cumprimento a todos os servidores também do Tribunal de Justiça, a todo o membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, todos os colegas advogados e advogadas presentes. Prometo também não me estender bastante, tendo em vista o tempo já está findando, né? Como bem falei, trata-se de uma apelação nos autos pela senhora Maria do Carmo Batista contra a sentença de primeiro grau, em que não reconheceu a sua união estável com seu Luiz Gonzaga. Tem como parte apelada a senhora Maria de Jesus da Silva e outros. É importante que a gente destaque, Excelências, que na origem trata-se de um processo de reconhecimento de união estável após a morte, né, onde a senhora Maria do Carmo Batista teve um relacionamento de união estável com o seu Luiz Gonzaga. Em 2020, o seu Luiz Gonzaga veio a óbito e, após esse óbito, foi requerido o reconhecimento da união estável, que houve aí algumas partes contestantes, que no caso seria a senhora Maria de Jesus e alguns filhos do senhor Luiz Gonzaga. A senhora Maria de Jesus,
alegou que, na verdade, ele era casado com ela e convivia com ela, inclusive na data do óbito. E a senhora Maria do Carmo alegou justamente o contrário, né, que é a parte aqui apelante, que na data do óbito, na verdade, nos últimos anos de vida, o senhor Luiz Gonzaga conviveu com ela, com a apelante. Os requisitos da união estável, no entender aqui da tribuna, estão presentes nos autos, né? Existia a convivência pública e notória, tendo em vista, né, que a apelante e o falecido mantiveram uma convivência pública notória, como foi relatado pelas testemunhas em sede de instrução, desde 1983. Inclusive, eles tiveram uma filha juntos, né? Essa relação teria se perdurado por mais de 37 anos, até o falecimento do senhor Luiz Gonzaga, e durante todo esse tempo não foi uma relação eventual, né? Pelo contrário, foi uma relação realmente com ânimo de constituir família, tendo em vista que a gente destaca, inclusive, a existência de conta bancária conjunta em nome dos dois, comprovante de endereço também em nome dos dois, certo? Inclusive os endereços da data do óbito, né? Do ano do óbito. A filha, né, a senhora Luciana Mara Batista, foi criada pelos dois, criada tanto pelo seu pai como pela sua mãe, comprovando realmente a união familiar entre eles, certo? E aqui, só para destacar, né, que os comprovantes de endereço do ano de 2020 estão as folhas 25, onde a gente comprova que o mesmo endereço do senhor Luiz Gonzaga é o mesmo endereço daqui apelante. As folhas 26 tem um extrato de 2020 da conta conjunta do banco, onde o senhor Luiz Gonzaga e a apelante teriam essa mesma conta, o que também comprova esse âmbito de constituir família, essa união estável, enfim, a relação duradoura de ambos. Existem nos autos existem diversos recibos de medicamentos, que o senhor Luiz Gonzaga ele ficou doente, então precisou, inclusive, acionar judicialmente para que o município fornecesse alguns medicamentos, e a apelante era responsável por representar o seu Luiz judicialmente, inclusive ele qualificado como convivente união estável, ela sendo a sua representante, tendo em vista sua debilidade física, né? E ela mesma era a pessoa que recebia a medicação, existem recibos do SUS, como pode ser visto as folhas 27. A própria Defensoria Pública, né? Existem vários documentos da Defensoria que qualifica ela também como companheira do seu Luiz Gonzaga. No cadastro, perante a Secretaria de Saúde do município de Quixadá, onde ele recebia a medicação, consta que o endereço dele é o mesmo endereço da apelante, como folhas 53 e 55. E todos esses indícios de prova documentais, eles estão consubstanciados também nas provas testemunhais que foram ouvidas durante a instrução processual. Então, no entender aqui da tribuna, está sendo obedecido os requisitos do artigo 1723, a união estável deveria ter sido reconhecida, também com base na ampla jurisprudência já juntada aos autos. Não se trata aqui de uma relação eventual de concubinato, como foi entendido pela sentença de primeiro grau, apesar do seu Luiz Gonzaga ter, sim, um casamento com a parte apelada. Isso é comum, principalmente no interior do estado, as pessoas se separam de fato, se separam de corpos, e muitas vezes não vão atrás de fazer o seu divórcio. Então, após o relacionamento dele com a senhora Maria do Carmo e o nascimento da sua filha, que ocorreu nesses últimos 37 anos, o seu Luiz Gonzaga conviveu com a sua nova família, claro, nunca deixando de ter um relacionamento com os seus filhos do primeiro casamento e um relacionamento amistoso também com a sua ex-esposa. Mas é importante que fique claro que existem vários documentos nos autos que comprovam essa relação matrimonial agora no fim da vida do seu Luiz Gonzaga. Destaque-se que o óbito não foi declarado por nenhuma das duas, nem pela Dona Maria do Carmo, nem pela Dona Maria de Jesus, principalmente porque são pessoas já de uma certa idade e pouco conhecimento. O óbito foi declarado por um dos filhos do seu Luiz Gonzaga, e todos os filhos participaram dos cuidados com o pai também. Ele foi cuidado também pelos filhos, próximo ao seu óbito, em vista que ele ficou numa situação bem debilitada, realmente. Então, excelência, a gente vem aqui
requerer a reforma da sentença para que seja reconhecida a união estável entre a apelante, a senhora Maria do Carmo Batista, e o falecido, o senhor Luiz Gonzaga, diante de todos os fatos e fundamentos já dispostos em razões de apelação e aqui levantados. A gente agradece a oportunidade e desejamos um bom trabalho. Parabéns, doutor, pela sustentação. A palavra ao desembargador Lucídio Queiroz, como relator, para proferir o voto. Pois não, senhora presidente. Cumprimento o doutor Leandro Teixeira, que fez a sustentação, defendendo aqui o seu ponto de vista em relação à matéria posta na apelação. Doutor Leandro, eu peço toda a vênia ao senhor, mas eu compreendo e entendo diferentemente do que o senhor acabou de sustentar. Tá? Realmente, se nós formos para a Constituição ela dá a proteção à união estável, e indo ao Código Civil, também há um tópico que trata dessa situação. Porém, a união estável ela tem consequências muito sérias, né? Quer patrimonial, quer de resultado de união, enfim, são várias situações que, infelizmente, o tempo, eu tinha até me preparado aqui para fazer uma sustentação em cima do meu voto, né? Mas demorada, mas infelizmente o tempo realmente não me permite isso. Mas a questão principal aqui posta é que não ficou demonstrado que o finado, o falecido, não vou falar nome aqui, porque é uma situação que merece sigilo, mas não ficou demonstrado, doutor, que ele tenha deixado que houvesse uma separação de fato em relação à sua legítima esposa. Muito pelo contrário. O que se demonstra, se ele tinha um relacionamento com a sua cliente, ele vai muito mais para o concubinato e não para uma união estável, conforme disciplina também o Código Civil, quando ele fala que nessa situação o que fica caracterizado é o concubinato. Então, doutor, como eu mais uma vez pedindo aqui, venha ao posicionamento que o senhor defendeu, o meu voto é diferente, eu estou mantendo a sentença de improcedência e a emenda ficou nos seguintes termos: direito civil, apelação civil em ação de reconhecimento de união estável pós-mortem, relação entre a autora e falecido, ausência dos requisitos legais para a configuração da união estável, princípio da monogamia, relacionamento caracterizado como concubinato, manutenção da sentença de improcedência. É como eu voto, senhora presidente. O desembargador Raimundo Nonato para o voto. Pois não, senhora presidente. É porque esse voto, desembargador Lucídio, ele não estava no roteiro, né? Ele foi incluído já depois, não é isso? Não, senhor. Desde hoje na verdade, desde quinta-feira da semana passada ele foi disponibilizado. Eu não tinha visto, mas de qualquer maneira... Desculpe, o senhor está falando no roteiro. Desculpe, desembargador Raimundo Nonato. O senhor está falando do roteiro, é? É do roteiro. Me perdoe, desculpe. É do roteiro. É porque ele foi incluído no roteiro já agora, eu acho que hoje já. Ele não estava no roteiro normal, mas eu ouvi atentamente a sustentação e também eu lia perfeitamente aqui o seu voto e eu concordo plenamente. Acompanho o relator, senhora presidente. Também acompanho o relator ratificando o voto provisório. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigado, excelências. Bom dia, bom trabalho. Vou sair aqui da sala. Feliz. O próximo, 227, da relatoria do desembargador Paulo de Tasso. Apelação civil, 38ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Processo número 025-74-22-98-2023. Doutor Edgar Sérgio Gondim. Se encontra? Advogado apelado. Oi, doutora Cleide. Estou presente, advogado da apelada. Do apelado.
Dispensa a leitura do relatório, doutor. Minha Excelência. 15 minutos para a sustentação. Senhora presidente, eu vou aqui manter só aqui uma indagação ao doutor Edgar, que está representando a parte apelada. A parte apelante, ela certamente não foi inscrita para sustentar oralmente, não é isso? Só o doutor Edgar, né? Então, doutor Edgar, nós estamos aqui conhecendo o recurso para negar provimento à apelação, de acordo com, certamente, o interesse de Vossa Excelência. Aí eu indago se o senhor ainda tem interesse na sustentação oral. Perfeito, desembargador Paulo de Tarso. Pode, sem necessidade de sustentação, eu agradeço. Nós que agradecemos, doutor Edgar. Muito Então, obrigado. passar a palavra ao desembargador como relator para proferir o voto. Pois não, senhora presidente. A proposta de emenda vai no seguinte sentido: direito do consumidor, apelação civil, ação ordinária de obrigação de fazer, plano de saúde, autor idoso, situação emergencial configurada, negativa, alegação de não cumprimento do prazo de carência, abusividade, a súmula número 597 do STJ. Danos morais configurados, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida, honorários majorados. É assim como eu voto, senhora presidente. Ao desembargador Lucídio Queiroz para o voto. Acompanho integralmente o voto do relator. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com o relator, presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Só presidente aqui, doutor Edgar, os honorários majorados para 12%. Obrigado, doutor Paulo de Tarso. Boa tarde, bom trabalho para Vossas Excelências. Boa tarde. Uau. Se faltou, vou fazer logo esse. O número 90, o advogado Rui Correia de Melo, sem conta, advogado agravado. De minha relatoria, agravo de instrumento, terceira vara civil da comarca de Fortaleza, 062088, 774, 2024. Sem contra. Vou passar a leitura da ementa. Direito civil, agravo de instrumento, ação revisional de aluguel, decisão interlocutória, fixação de aluguel provisório. Artigo 68, inciso 2, a linha B da Lei número 8.245, 1991. Preliminar de lispidência, rejeição. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Eis como eu voto. Ao desembargador Marcos Filho para o voto. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Ao desembargador Paulo Tasso para o voto. Acompanho Vossa Excelência. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Agravo interno prejudicado. O próximo é a doutora Kessia Iamile de Souza Setúbal. Ela se encontra, doutora Kessia? Qual o número daí? Boa tarde, sim, me encontro. 2. Número 2 da pauta. Processo 023-171-191-2023. Quinta Vara Civil da Comarca de Fortaleza, apelação civil. Relator Raimundo Nonato Silva Santos. Dispensa a leitura do relatório, doutora? Sim, dispenso. 15 minutos para a sustentação. A doutora é advogada de qual parte, presidente? PDV. É apelante, né? Apelante, isso. Advogada da Ok. apelante. Tudo bem. Pode prosseguir na sustentação, doutora. Boa tarde a todos, integrantes da Câmara, eminentes desembargadores, desembargadoras.
os servidores, os colegas aqui presentes. Vou tentar ser bem breve, né? A gente está aqui diante de uma ação de obrigação de fazer que visava a transferência. Oi? Me escutam? Pode continuar, doutora, pode continuar. Perfeito, obrigada. Pode aí? Não, né? Tá vendo Estou alguma aqui. intervenção? Teve, mas já foi sanado. Posso seguir? Pode. Obrigada. É uma ação de obrigação de fazer que visava a transferência de um veículo que havia sido adquirido pelo o apelado, que é o Luan Igor, em face da apelante, que é a PDV Comércio. O apelado, o senhor Luan, ele alegou que realizou a compra de um veículo, deu um veículo de entrada, parcelou o restante, e quando foi solicitar a quitação do débito, ele foi informado que existiam débitos pendentes. Em razão disso, ele alegou que a transferência do veículo não foi efetivada e requereu o pagamento de indenização por danos morais. A sentença de origem, ela julgou o feito parcialmente procedente, considerando que a transferência do veículo já havia sido comprovada, arbitrou o pagamento de danos morais no valor de R$5.000. Na fundamentação, em síntese, foi consignado que houve uma suposta retenção indevida do veículo, da ausência da transferência, da titularidade, né? E, com isso, fixou o pagamento de dano moral no valor de R$12.500. Entretanto, excelências, a nossa apelação, ela visa reformar a sentença, por entender que não houve a devida apreciação das provas que foram constituídas nos autos, né? No caso em questão, ficou demonstrado que a quitação do saldo devedor, nesse caso, só ocorreu no dia 13 de abril de 2023. E que a PDV, a apelante, ela demonstrou que houve a efetiva transferência do veículo no dia 19 de maio de 2023, ou seja, menos de 30 dias após a quitação do veículo, né? Então, desse modo, não há que se falar que houve uma retenção indevida. Na realidade, esse prazo, após a quitação, é exatamente em razão dos trâmites administrativos que são necessários para que essa transferência, de fato, aconteça, né? Em relação à cobrança administrativa que o apelado, o senhor Luan, alega que recebeu, né? A jurisprudência já é firme no sentido de que a mera cobrança não enseja o direito à reparação, né? Mesmo que ela seja indevida. Então, essa situação não passa de um mero aborrecimento que não faz jus à fixação da sentença, do dano moral fixado na sentença. Diante disso, o que a gente requer é a reforma para julgar improcedente, né, a condenação por danos morais. Esses são os fundamentos para a reforma. Terminou, doutora? Sim. Parabéns pela sustentação. Passa a palavra ao desembargador. Isso aqui é o número 2, não é isso? Raimundo Nonato, para proferir o voto. Pois não, presidente, mas colegas, a ementa Direito Processual Civil Consumidor, apelação civil, ação de obrigação de fazer, compra e venda de veículo automotor, cobrança de valores adicionais e demora na realização da transferência do bem, dano moral configurado, recurso conhecido e não provido. Aqui na questão em discussão, questão posta em análise, sem se analisar, a sentença que concluiu que a retenção do documento de transferência da requerente, após a quitação do contrato, configurou
ato ilícito, tendo em vista a caracterização dos danos morais. E aí o magistrado de primeiro grau ele fixou um montante de R$5.000 para os danos morais. As razões de decidir, ao analisar os elementos fáticos e probatórios, é possível verificar que na data de 1º de março de 2023 foi informado ao consumidor que o débito para quitação era de R$24.319. 4.000, tendo o autor quitado o valor total em aberto em 13 de março de 2024. Ademais, o autor comprovou a irresistência da apelante em efetuar a transferência do bem, tendo recebido a informação de que somente seria liberada a referida transferência mediante a quitação dos débitos ainda restantes. Nas razões de apelação, a recorrente destaca a ausência de dano indenizável, e porquanto o autor não suportou nenhum prejuízo, vez que a transferência do veículo para a titularidade indicada ocorreu em 19/5/2023, poucos dias após a quitação integral do saldo devedor, ao qual somente foi realizada em 13/4/2023. É possível verificar que a parte recorrente, além de ter retido documentos sobre a justificativa de uma suposta dívida do autor, não comprovou a existência do débito de R$12.500, alegadamente devido pelo autor, após a quitação do contrato em 13/4/2023. E aqui eu já caminho para a parte dispositiva. Foi fixado R$5.000, eu acho prudente, eu acho coerente, razoável. Na parte dispositiva, eu conheço do recurso e para negar provimento ao apelo. É como o voto, senhora presidente. Acompanho também o voto do relator. Ao desembargador Marcos Filho para o voto. Acompanho o eminente relator, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigada, excelências. Boa tarde, tudo de bom. Vamos agora para o 942. Tem o processo de número 024-290, número de ordem 290, da relatoria do doutor Paulo de Tássio, 024-4446-93-2022. O desembargador Paulo de Tássio Pires Nogueira apresentou o voto do relator 270-292. Isto posto, misto ao desprovimento da apelação, consagrar as disposições sentenciais por irrepressíveis, assegurada a majoração, os honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado na origem, observado o limite do percentual previsto no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Em seguida, o desembargador Raimundo Nonato acompanhou o relator. Na sessão do dia 22 de janeiro de 2025, o desembargador Francisco Lucídio Queiroz Júnior apresentou o voto vista, as folhas 294 e 299, por todo o exposto, pedido vênia ao digno relator, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, reformando a decisão apelada para reconhecer a regularidade da contratação e, consequentemente, afastar a condenação por danos morais. Então, faltam votar eu e o desembargador Marcos William. Vocês permanecem com o voto anterior. Sim, eu mantenho o voto visto. Nesse processo... No meu caso, eu ratifico o voto anterior, né? E acompanho o relator. Nesse processo, eu fiz umas considerações, algumas apontações, e ficou dito, a gravação de voz, onde supostamente a autora pede o desbloqueio do cartão de crédito, não foi objeto de perícia.
não se desincumbindo a instituição financeira do ônus de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço. Voto visto afirmando em diversas passagens que a autora efetuou o pagamento da fatura. Não há como se afirmar isso. Qualquer pessoa pode ter pago. Isso por si só não pode ser utilizado como argumento para comprovar que a autora solicitou e utilizou o cartão. A título de exemplo, trago a literalidade dos seguintes trechos do voto vista. Folha 295 e 296. Por sua vez, a instituição bancária requerida demonstrou a regularidade do negócio jurídico afirmado, na medida em que juntou às folhas 83, 126 diversas faturas do cartão de crédito pagas pela demandante entre os anos de 2020 e 2021, folhas 295. Afinal, como poderia a parte autora efetuar pagamentos referência a faturas de cartão de crédito que não lhe pertencia? Folhas, foi abre aspas e agora fecha aspas, folhas 296. Contrato sem qualquer tipo de assinatura e ausência de apresentação de documentos da autora. Telas sistêmicas e faturas são documentos unilaterais e não podem ser considerados isoladamente como provas, inexistindo outros meios de comprovação de contratação imperiosos reconhecer a fraude. Pois tais razões acompanham o voto do eminente relator Paulo de Tarso. Passa a palavra ao desembargador Marcos William para o voto. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes pares. Para ser o mais sucinto possível, eu peço vênia ao eminente desembargador Lucídio, que apresentou o voto visto, mas eu vou na mesma esteira do voto do eminente relator e também com as achegas agora da desembargadora Cleide, né? Eu acho que o banco não desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação. Eu acho que o simples fato do pagamento por si só não convalida a relação formada aqui, o contrato, de forma que, reiterando as vênias, vou acompanhar o voto do relator. Não estava ligado. Pronto. O recurso foi estendido para o artigo 942 e faltou a votação minha e desembargador Marcos William. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento, por maioria. Tem outra ainda, do 942? Que vistas. Eu não... Tem o meu que ainda não foi votado e vou acompanhar o relator, mas eu não sei qual é o processo. Ainda. Depois a gente olha qual é. De vistas aqui, qual é? 025-269-164-2020, embargo de declaração civil, terceira vara civil. Embargante Unimed, embargado Alexandre Teles Magalhães, relatoria Max William Leite de Oliveira. Desembargador Paulo de Tarso, desembargador Lucídio Queiroz. Vista o relator, desembargador Max William. O voto vista. 286. Sim. Inclusive eu já lancei o voto, viu, senhor presidente? Já lancei o voto com a sugestão apresentada na sessão anterior pelos eminentes desembargadores Paulo e Lucídio Queiroz, e aí eu vou ler, então, a emenda já com as alterações propostas. Direito civil e processual civil, embargo de declaração, ação de obrigação de fazer, acumulada com indenização por danos morais, recusa de custeio de tratamento médico não credenciado, alegação de omissão, acolhimento parcial, reembolso limitado à tabela contratual, recurso parcialmente provido. A palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir o voto. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir o voto. Também, excelência, acompanho o relator.
Proclamação do voto. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. O próximo número de ordem, 287. O relator, desembargador Max Leite de Oliveira. A pedido de vista foi o desembargador Lucídio. Pediu vista para melhor na hora da matéria. Aqui começou assim, o desembargador Max apresentou o voto do relator. Só me perdoe, desembargador. Eu vou adiar para a próxima semana esse processo, tá bom? Vou explicar o que aconteceu. O número de ordem 288, 288. Embargo de declaração civil, 12ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, 062-659-836-2019. Pedido de... O relator Paulo de Tarso Pires Nogueira. O desembargador Francisco Lucídio acompanhou o relator e o desembargador Raimundo Nonato Silva pediu vista para melhor análise da matéria. O desembargador Raimundo Nonato. Passa a palavra ao Pois não, presidente. Raimundo Nonato. Pois não, presidente. Eu vou... É o 288, né? O 062-6598. Exatamente. Embargo de declaração. No relator, desembargador Paulo Tasso Pires Nogueira. Eu fiz uma observação só aqui, processo envolvendo o pessoal da M. Dias Branco. O ideal é que o ideal aqui, no caso, eu estive verificando, parece que são dois embargos, desembargador. É só um mesmo, né? Desembargador, são dois, 288 e 289. Cada parte ingressou com um embargo declaratório. Desembargadora presidente, são dois embargos, viu? Aí, nesses dois, tanto no 288, eu acompanho o relator, como estão no 289, que é o 062-6598-36-2019. Em ambos os embargos, eu acompanho o relator. O desembargador Francisco Lucídio já acompanhou no fecho, já confirma que foi o Raimundo Nonato acompanhou o relator Paulo de Tarso. O doutor Paulo de Tarso também já confirma o que foi votado, ratifica. Sim, senão vou ficar sozinho, com o relator ficar sozinho. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para rejeitar o recurso. O recurso de embargos. E mesmo assim, eu acho que o embargo não iria para o 294, não. Ia ser decidido a maioria, porque embargos de agravo de instrumento, se eu não me engano, porque eu não faço parte do processo, por isso que eu não... 289, embargo de declaração civil... 289-062-598-36-2019. O relator Paulo de Tarso Nogueira. O desembargador Francisco Lucídio Queiroz acompanhou o relator. O desembargador Raimundo Nonato Silva acompanhei. Do processo. Eu já acompanhei. Pronto. Porque, como é outro processo, passa a palavra ao vistor desembargador Raimundo Nonato. Naquela ocasião, eu votei no 288 e o 289. Em ambos, eu acompanhei o relator. É porque eu tenho que falar de um por um, de cada processo. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para rejeitar os embargos. O próximo. Deixa eu falar.
o presidente desta próxima sessão, ele se encontrar aí. Vocês conversaram com ele que ele espera? Então, pronto. O 291, embaixo da declaração, 18ª Vara Civil, 0297-099-72-2022. O relator, Francisco Lucídio Queiroz Júnior. O doutor Marcos Filho acompanha o relator. Pelo sistema de voto provisório, o desembargador Raimundo Nonato pediu vista. Então, passa a palavra ao vistoso desembargador Raimundo Nonato. Senhora presidente, só antes do desembargador Nonato apresentar o seu voto vista, eu, na verdade, eu não votei, só para retificar aí a resenha. Na verdade, o desembargador Lucídio apresentou o voto e o desembargador Nonato já pediu vista, então eu sequer me manifestei. Então, nesse processo, a Vossa Excelência que vai votar, porque eu não votei no processo, porque o desembargador Nonato já pediu vista, na sessão passada que Vossa Excelência não se encontrava. É melhor. Não, eu tenho que pedir vista, que se for para eu votar, eu estou ali. Com certeza, Vossa Excelência que vai votar. Eu acompanho o relator. Mas tem um relator, o outro pediu vista. Ele acompanha o relator. Mas aí eu vou pedir vista porque eu não faço parte desse processo. Agora... A senhora faz, né? Porque é o seguinte, desembargadora Cleide, só para a senhora entender, a senhora estava de férias, eu iria votar. Então, na oportunidade, antes de eu apresentar meu voto, o desembargador Nonato já pediu vista. Pronto, vou pedir vista. Eu só posso... Aí eu gostaria só que a secretaria retificasse a resenha, que, na verdade, eu não me manifestei, não apresentei voto. 292. É a mesma situação. Mesma situação. Também? Então, a mesma situação, e saber se o desembargador Nonato no 292 também acompanha o relator. Também, no 290 e 291. 91 e 92. 292. Que o relator... acompanha ambos. Também. O 292, que foi o que aconteceu na minha ausência devido às férias. Isso. De votação, agravo intermissível 062822456, 2020. O número de ordem 110, segunda Vara Civil da Comarca de Fortaleza. O relator, desembargador Max Willam. Passa a palavra ao desembargador Max para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente. 110. Isso, já estou com o processo aberto. Vou ler tão somente a parte negritada aqui da ementa. Direito processual civil, agravo interno, agravo instrumento. Execução extrajudicial, exceção de pré-executividade. Alegação de ilegitimidade passiva. Confusão patrimonial entre empresas do grupo econômico. Impossibilidade de condenação em honorários e sucumbenciais. Recurso desprovido. É o voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Senhora presidente, eu peço vista a melhor análise. O próximo, 252, relator Francisco Lucídio Queiroz Júnior. Apelação civil, segunda vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante. 0000886024-2012. Passa a palavra ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir seu voto, como relator. Esse processo é 2. Aqui no quarto B. Segunda vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante. Eu vou fazer a leitura da emenda. Não tem sustentação, eu vou fazer só a leitura aqui da desembargadora Cleide, porque a gente já tem, o voto já estava disponibilizado, eu não estou entendendo. É só o Raimundo, os desembargadores. Na verdade, é a senhora que falta votar. Pronto, é a senhora que falta votar. Então, pronto, ratifica o voto. Também, desembargador Raimundo Nonato, ratifica o voto, já foi votado provisoriamente. Ratifico.
E eu acompanho o voto do relator, mas eu li esse processo. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Não votou. Desembargador Lucídio, tem um conflito de competência civil 00001448, 29/2024. Conflito de competência, número de pauta, a ordem 1. Votante, desembargador Lucídio, desembargador Raimundo Nonato. Desembargador Paulo de Tarso. Se o desembargador Raimundo... ou desembargador Lucídio vai votar. Votou, aí está como se não tivesse votado, porque eu não faço parte desse processo. Deixa eu só relembrar para a senhora, desembargador. O desembargador Paulo apresentou o voto e eu apresentei um voto oral e o desembargador Paulo pediu para reanalisar. Então, hoje é só para ver se ele ratifica o voto dele e, se for o caso, seguir na votação. Então, todos acompanharam por unanimidade o relator. Não. Eu apresentei um voto visto divergente. E que foi divergente do Paulo, do relator. Isso. Foi ser divergente. E o Raimundo Nonato, ele acompanhou quem? Agora o conflito de competência vai para 294? Não. Eu acho que não, porque só a apelação que vai... 942. O desembargador Paulo já votou, porque ele... 942. Então vai ser decidido... Estou no aguardo, senhor presidente. Desembargadora presidente. Desembargadora Cleide, deixa eu só explicar para... Ele acompanha. Deixa eu só explicar para a senhora, só relembrando. Deixa eu explicar para a senhora. Como estava dizendo, o desembargador Paulo Nogueira, ele apresentou o voto. Certo. Decidindo pela competência do juízo cível. Pronto, eu apresentei um voto vista, divergente do dele, entendendo que a competência seria da família. Certo. O desembargador Paulo disse, não, eu vou tirar aqui, tirar de mesa e trago na próxima sessão. E agora é só para a senhora indagar o desembargador Paulo se ele ratifica o voto dele. O desembargador... certo, dá a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir o voto. Porque você retirou de mesa. Isso, agora só que o sistema indisponibilizou aqui o voto não disponível. Tá onde? Eu estava de férias e... Pois é. Não. Pois é. Aqui, ó. O Paulo de Tarso confirmar o voto. Não, falta o desembargador Raimundo Nonato. Desembargadora presidente, eu sei aí a dificuldade que o nosso colega está tendo, eu peço vista. Aí fica para a próxima semana, a gente analisa com calma na próxima semana. Pedir vista? Para a próxima semana. O problema é que o sistema deletou o voto aqui. É melhor eu renovar a vista. Eu renovo a vista. O senhor renova a vista? Pronto. Desse detalhe. Tá resolvido. Tá ok. Tá. Os dois que vai pedir a vista. Pronto. Porque tá disponível, não está disponível, não é isso o sistema? Mas pode. Então, pronto. Deferida o pedido de vista. Pronto, Vador. Agora, em relação aos meus processos, tanto como relator como vogal, eu ratifico todos os meus processos. Meus votos. Os desembargadores confirmam os votos provisórios? Sim, senhora presidente, confirmo todos. Certo. Por unanimidade, também confirmo. Confirmo. Da mesma forma. De ambos os sistemas. Estão na definitiva os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Só agradecer. Só agradecer também. Até quarta-feira da próxima semana. Se Deus quiser.
Se Deus quiser. Tchau. Até mais, pessoal. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Hoje foi proveitoso.